Um programa com gente muito ilustrada, feito o nosso primeiríssimo convidado de 2025. A você, ilustre espectador, antes que eu me esqueça, né? Um feliz ano novo e que você continue acompanhando a gente aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, toda quinta-feira, às 8 da noite. Sempre com um convidado ilustre e muito ilustrado. E vamos aqui chamar o nosso convidado inaugural deste novo ano que começa. Nós vamos conversar aqui com um cartunista, um dos cartunistas mais conceituados, mais poéticos e mais engraçados desse Brasilzão de meu Deus. Nós vamos conversar com o Jean Galvão. Seja bem-vindo, meu amigo Jean Carlos Galvão. Olá, é um prazer estar aqui com você. A gente já fez um podcast lá atrás, né? Só que era remoto, né? É. Mas tá muito legal estar aqui participando com vocês, cara. E é que o conceito de aqui é uma coisa curiosa, né? Em se tratando de remoto, né? Você está aqui no programa, na verdade, você está a centenas de quilômetros aqui dos nossos estúdios da TV Metropolitana, né? Mas nada que um Google Meet não resolva, né? Pois é, né, cara? Mas é bacana que, assim, tanta coisa aconteceu, né, cara? E tanta coisa nova tá surgindo, tem muita coisa aí pra gente conversar a respeito de desenho, dessa área de ilustração e tudo, né? Muito bom, como sempre, né? Muito bom. Isso que é legal, né? Você está se referindo, né, Jean, à nossa fase pré-histórica do podcast, que você foi um dos primeiros convidados aqui do Ilustre Podcast. Sim. E a gente fez no esquema de radiofônico, né? Só som, né? Que na verdade é o que é o podcast originalmente, né? É quase como se fosse um programa de rádio, só que na internet. E agora você retorna aqui ao podcast na nossa fase toda moderna, né? Em estúdios aqui de uma TV, a TV Metropolitana de Piracicaba, e como videocast, né? Então viva a tecnologia que nos ajuda, né? Sim, muito, cara. Nossa, se não fosse isso, né, cara? Desde sempre agilizando aí pra gente, né? Então, muito bom. Legal, vamos nessa. Legal. Maravilha. A gente, no podcast anterior, fez uma geral aí da sua longa carreira, né? Tanto quanto a minha, né? Nós dois cartunistas que nos conhecemos há muitos e muitos e muitos anos, né? Basta dizer que a gente se conheceu antes da internet existir, o que prova que nós somos vintage, né? Muito. Então, só para dizer que a gente não é velho, né? A gente é vintage. Mas enfim, somos velhos de guerra. Começa com V, né? Começa com V também. E a gente vai falar... mas eu acho que é legal, assim, a gente começou, eu, você e tudo, né? A gente tinha aquela coisa de fazer o fanzine, isso, né? Então mandava o desenho pro outro por carta, a gente trocava carta, mandava o desenho original, e aí saía no fanzine, e aí distribuía pros amigos. Pô, isso era muito, muito gostoso, né, cara? De fazer, assim, né? E era... Eu acho que tem ainda zine, né? Tem essas coisas aí, mas não... A pegada que tinha da gente fazer com a mão na massa era aquela vontade de fazer, de desenhar, né? E ter um lugar para publicar e tudo, né, cara? Isso era difícil, né? De ter, assim. Não. E o fanzine era esse lugar, né, cara? Que a gente podia fazer isso, né? Porque assim, eu acredito que a gente está se referindo, né, para quem não sabe, a um tipo de publicação experimental reproduzida graficamente em escala menor, chamada fanzine, que originalmente a etimologia da palavra é magazine de fã. Era uma revista amadora feita por fãs de alguma coisa. Só que o termo, ao longo das décadas, passou a designar uma publicação, principalmente de quadrinhos, que nós fizemos muitas dessas, né? Só que nós dois começamos em jornal impresso quase que ao mesmo tempo. A gente não teve muito tempo para ser amador, na verdade, né? Porque a gente já começou a trabalhar em veículo impresso, né? No nosso caso, em jornal. Então a gente... mas esse espírito de experimentação que é associado
ao fanzine, eu acho que permaneceu de alguma maneira na criação de coisas que a gente faz, né? Personagens nossos, né? Então geralmente quando a gente está em jornal, muitas vezes a gente é solicitado para fazer charge. Pelo menos era assim, né? Pelo menos até 10 anos atrás existia muito, e você ainda faz, né? A charge para jornal. Sim, sim. Mas por nossa conta, vamos dizer assim, a gente cria muita coisa que o jornal não pede, né? Não é encomendada. No seu caso, as tirinhas. As tirinhas você fez para Recreio, para a revista Recreio, infantis eram encomendadas. Mas porque você já tinha uma produção ampla em jornal de charge e tudo, e o humor a gente faz de tudo, né? Sim, sim. Então, é legal que, assim, você é um cara que transita tanto no público adulto com a charge, que é o trabalho mais relacionado à crítica social e política, né? Sim, Tanto para o público infantil, no caso das tirinhas para recreio, né? E com o sim. mesmo desenho, né? Você praticamente você não muda o seu desenho, a sua estética, né? Você transita com os dois públicos aí, né? E até muito adulto que via as tirinhas quando criança na revista Recreio, as suas tirinhas, eles foram depois de barbados, você os reencontrou muitas vezes, né? Você encontrou Muito. e reencontrou leitores da fase das suas tirinhas para criança, né? Uma coisa que acontecia, que eu achava legal, assim, na época que eu já fazia recreio, que era assim, eu fazia e alguns pais falavam que liam junto e gostavam muito de como eu fazia, que achava a tirinha engraçada, né? Então eu quis fazer desde sempre que a tira fosse engraçada, mesmo depois que a criança crescesse, que ela visse depois e continuasse achando boa, né? Então eu era muito rigoroso comigo mesmo daquilo ter graça, da tira ser boa. Então eu fazia para mim, primeiramente, eu queria ter uma boa ideia. Eu acho que a busca do cartunista, ainda mais que a gente teve as referências que a gente teve de pessoas geniais, assim, o sarrafo era alto, né, do que a gente via, do que a gente consumia, né? Então eu queria fazer uma coisa boa, engraçada, inteligente, que não subestimasse a inteligência da criança, mas que também fosse entendida por ela, sabe? Então esse era o desafio. Muitas vezes eu ficava muito tempo tentando achar um tema sobre o que fazer e do que fazer a tira em si, né? E deu muito certo, assim. Depois, hoje eles estão adultos, muitos me acham no Instagram, falam que eu fiz parte da infância deles e olham a tira e gostam até hoje, sabe? Eu gosto de muitas das tirinhas que eu fiz. Eu penso, às vezes eu chego a pensar, nossa, eu era bom. Mas assim, é que a gente esquece que quando a gente está criando, né, existe ali uma dificuldade, não é uma coisa que sai facilmente, pelo menos não para mim, nunca foi uma coisa que saiu de forma muito fácil. Sempre foi um desafio ali da folha em branco na sua frente e tentar conseguir uma ideia ali. Essa sempre foi a parte mais demorada, né? E como você falou aí e a gente começou ali a fazer fanzine, mas ao mesmo tempo já começou a publicar também muito cedo, né? Eu publiquei o meu primeiro desenho assim, digamos que saiu em mais cópias num jornalzinho de sindicato, eu tinha 16 anos. Ah, então, e você vê o desenho impresso ali várias cópias, era meio mágico, assim, né? E o desenho era bem tosco e tudo, mas a gente foi fazendo e aprendendo ao mesmo tempo também, né? E o jornal te dá essa dinâmica, você tem que bolar aquilo pro dia e tem que sair, você tem que ler muito. Eu acho que o desenho só me enriqueceu, cara, muito, assim. E eu transitei, assim, transitei, né, pela charge, pelo infantil, pelo lúdico, pelo humor, entendeu? Ou humor mais politizado, enfim, intelectualizado, e por aí eu consigo ir por essas várias vertentes, assim,
mas eu confesso que eu gosto mais de fazer as tiras infantis até hoje. Não, sabe o que é legal? Eu estava procurando aqui, como eu falei, você transita em diversas linguagens, mas acho que tem uma coisa que a gente curte de verdade, assim, e que na sua produção, seja o que você fizer, a sua identidade tá ali. No fato de a gente adorar bonequinhos saltitantes, né? É, Que a gente sim, tem muita ligação com os quadrinhos, né, Jean? exato, exato. Tudo começa com a referência que a gente tem, né? É, A minha referência quando criança, ela era basicamente a televisão, assim, e alguma revista em quadrinho que a gente ganhava de alguém, tudo, e era meio raro, assim. Eu não tive muito acesso a livro infantil, por exemplo. Eu fui ter isso mais tarde que eu fui ver, e até autores lá de fora, né? Então era aquele básico lá da televisão, que também não era muita coisa, ou seja, era Pica-Pau ali, é, Pernalonga, e as revistinhas eram Disney, que também tinha na televisão, e Mônica, né? Então era isso, né? Então eu tinha mais ou menos aquela pegada ali de desenho animado e tudo. Mais tarde, por entrar no jornal, e aí eu fui ver trabalhos de outros caras, aí fui conhecer trabalhos, sei lá, do Angeli, da é, Laerte, do Glauco, do Enfio, do Ziraldo, do Milor, e esses caras citavam outros caras, e aí a gente ia atrás, né, dos caras lá de fora, Sampé, Steinberg, é, cara, vários assim, né, Volinsky, enfim, e, e trabalhar também, uma coisa que não tem hoje muito, que era trabalhar no local, né? Então, eu trabalhei numa redação de jornal, primeiro no é, interior, depois na Folha, e eu fui muitas vezes na redação da Folha também fazer lá. Você está numa redação e a redação, por exemplo, do jornal que eu comecei no interior, e tinha lá um local que tinha todos os jornais do Brasil todo e alguns até de fora do Brasil, da Argentina e tudo. é. Então eu pegava todo dia esses jornais, cara, Jornal do Brasil, Jornal o Globo, Jornal da Tarde, Folha da Tarde, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, cara, um monte assim, Gazeta Mercantil, e olhava e quase todos tinham charge. E tinha sessão de quadrinhos também, claro, né? E eu olhava tudo que todo mundo estava fazendo, né? Então eu via trabalho do Negreiros, via trabalho de Paulo Caruso, e, enfim, de outros caras que estavam publicando, né? E aquilo me encantou, né? E foi o momento também de conhecer as publicações dos anos 80 que bombaram muito, né? Que foi a Chiclete com É, Banana, a revista Circo, a Piratas do Tietê, da Light, e a revista Mad, que foi assim, explosivo, assim, né? Ver a é. revista Mad. Nossa, era incrível, né? Incrível. Então o mundo se abriu assim, falei, caramba, é possível fazer tudo com isso, né? Com quadrinho e tudo. A banca de jornal era a nossa internet, né? Era. Cara, eu vou te contar uma história. Eu fui atropelado quando eu era criança por causa de uma revista em quadrinho, cara. Eu fui atropelado que assim, eu assim, desci do carro assim, e tinha eu ia ganhar um dinheirinho ali para comprar uma revistinha. Eu ia comprar uma Almanac Disney. Então eu desci assim, na calçada e atravessei a rua, a banca estava do outro lado. Era uma cidadezinha do interior, assim, de Minas É. Gerais. E tava passando um Fusca, Ui. devagar, mas ele me pegou assim, pá, me jogou longe, assim, cara. Ai, Aí me levaram para o hospital, e não sei o que, né? Daí fiquei de um dia pro outro só. Não foi só um susto mesmo. Não comprei a revistinha, tudo, mas depois ganhei três da minha tia. Eu ia comprar uma, ganhei três, né? E aí eu ficava olhando os detalhes das revistas em quadrinhos, cara, daqueles quadrinhos. Eu pensava que eles desenhavam daquele tamanhinho, não achava que eles desenhavam grande e depois reduzia. Eu achava que era. E eu desenhava pequenininho também. Depois que eu fui. Hoje a informação tá aí, né? Mas a informação ela vinha muito lentamente pra gente, né? Principalmente as informações técnicas, né? Aí que eu fui perceber, os caras desenham grande, depois reduz, né? E é. quando eu tive acesso a uma máquina de Xerox que reduzia, eu fiquei encantado, eu ampliava, reduzia, fazia umas experimentações assim, né? Então, mas aí o que sempre me chamou a atenção nessas publicações, apesar
de serem sempre as mesmas, mas tinha uma diferença do olhar de quem desenha, é que eu sacava que tinha uma ideia por trás ali, principalmente nas capas das revistas, elas costumavam ser algumas gags, né? Uma capa da Mônica, do Zé Carioca, do Tio Patinhas, era uma piada gráfica. Tio Patinhas sempre era uma sacada com dinheiro, com moeda e por aí vai. Então a capa era uma piada silenciosa ali, era um cartoon, as capas isso. das revistas. Não era só o desenho ali da Mônica, enfim, tinha uma piadinha ali gráfica, né? E eu ficava muito encantado com essa ideia, mais até do que desenho, sabe? E foi o que me levou a não ser só um desenho. Não estou dizendo só no sentido pejorativo, não, tá? Mas de não só desenhar, mas também de criar o que eu vou desenhar. Né? Eu ter minhas ideias, eu ser autor do meu material que eu vou desenhar, né? Eu sempre quis muito fazer isso, né? Então casou muito bem isso. E aí, essas outras referências também eu fui absorvendo e fui vendo como se faz, eu fui soltando mais. Não precisa ser tão 3D o desenho, pode ser até 4D, pode ser 2, pode ser, sabe, soltar o desenho. Você vê um traço como do Enfio que estava, né? O seu olho completava o desenho, ele não completava, né? Mas o leitor completava ali, isso é mágico, assim, né? Então, tudo isso foi muito enriquecedor, assim, para chegar no meu traço. E eu acho que eu estou sempre mudando. Uma coisa que eu gosto muito, que acontece comigo, Érico, é que eu olho para um desenho de 3 anos atrás e eu vejo defeito nele, assim. E eu acho isso muito bom. Eu vejo, nossa, isso aqui hoje eu já melhorei, já faço diferente. E se eu olhar de 10 anos atrás, então, eu fico horrorizado. Nossa, meu Deus, né? Mas, e ainda que algumas ideias eu goste muito do desenho, eu fico, isso aqui, algumas coisas eu gostava, outras não. Quer dizer que eu estou sempre evoluindo e eu quero continuar evoluindo e mudando e descobrindo novas coisas, né? E eu acho que né, eu faço questão no meu processo de criar, eu usar material analógico mesmo. Eu uso nanquim, pincel, pena, sabe, bico de pena, lápis. E depois eu finalizo no digital, mas para criar, eu crio tudo mesmo. Eu comecei a criar há alguns anos em alguns cadernos. Eu trouxe aqui um para vocês mostrar aqui. Aham. Dá para ver, não? Esse é um caderninho pequenininho, eu carrego vários, eu tenho muitos, muitos cadernos mesmo. Então, aqui, esse caderninho eu peguei só para criar coisa da avó, sabe? Então, eu pego caneta, ou às vezes é pena com nanquim mesmo. Não sei se dá para ver com resolução, não sei como é que tá aí. Mas, assim, eu vou. É um sketchbook como deve ser mesmo, sabe? No sentido de que ele tem que ser caótico, não precisa ser o desenho terminadinho, sabe? Ele é para ser assim solto ali, você não tem medo de desenhar nele, nem de ter as ideias. Então tem muita coisa anotada ali, que eu posso explorar lá para frente, tiras que eu não terminei, que eu não consegui o resultado. Mas algumas coisas eu penso desenhando, sabe? Eu não penso sem desenhar, eu penso rabiscando. E aí vou enchendo, cara, sabe? Crio algumas cenas. E aí eu tenho vários e vários cadernos assim, e que eu uso todo tipo de material. Isso mantém fresca o uso do material, que é o lápis, que é a tinta, que é o nanquim, né? De poder usar isso, né? Porque depois, ao finalizar, quando a gente finaliza no digital, a rigor, assim, eu finalizo tudo no iPad, apesar dele simular ali o pincel e tudo, na prática eu estou desenhando em cima de um vidro, entendeu? Ele simula só. Mas desenhar no papel, tem o atrito, tem o barulho, tem o cheiro da tinta, é muito sensorial, né? Isso. Desenhar assim. Ah, E aproveitar esse gancho aí, né? É muito legal você falar do desenho no papel, né? Embora você sim, faça na velha e boa tablet, mas um processo desse trabalho de papel você utilizou na sua participação no Roda Viva, né? Você foi o sim, primeiro
cartunista, o nosso querido Danilo Teles aqui está mostrando para nós a primeira charge que você fez na sua participação no Roda Viva, imediatamente após a partida do nosso queridíssimo Paulo Caruso, né, que foi titular da charge do programa Roda Viva da TV Cultura durante décadas, né? E foi instituído, logo que ele partiu, e a temporada 2023 Roda Viva estreou, né? Você foi o primeiro convocado, né, pela Vera Magalhães para participar do rodízio de cartunistas que foi feito para cobrir a ausência dele, né? Então você inaugurou esse rodízio, né? Eu queria que você contasse da experiência de desenhar literalmente ao vivo, né? Que é um processo muito doido, né? É um processo muito... Se você já contou do processo de fazer a charge para o dia seguinte, né? No caso do jornal, né? Que a charge você prepara num dia para sair no jornal impresso ou no site do jornal no dia seguinte. Só que no Roda Viva você tem que acompanhar a entrevista no estúdio com os jornalistas e o entrevistado, e você tem que ficar ligadíssimo na conversa e ir produzindo charges ao longo do programa, não é uma só, né? E tem que ter um acabamento adequado do desenho, tudo que a gente precisa para fazer um trabalho legal, mas uma velocidade estonteante, né? Então, como você traduz essa experiência pro espectador do Roda Viva, né? Que vê aquele desenhista desenhando freneticamente lá, que parece que não vai dar tempo. E quando a gente tá lá, falo porque eu também participei, né? 2 meses depois que você foi, eu tive lá. E como que é fazer isso? É enlouquecedor, então, né? Não, é assustador, né, cara? Ainda foi primeiro ali, eu falei, putz, foi bem de sopetão, assim. E eu fiquei, caramba, cara, eu não tenho a sofisticação do Paulo Caruso, eu não sei fazer caricatura. Eu faço uns bonequinhos, né? Mas não caricatura. Isso eu nunca fui um caricaturista, né? E eu fiquei muito, muito assustado, assim, mas, bom, eu vou lá, né? Eu acho que vamos ver como é que é. E é um ao vivo que tem muita gente vendo, né, cara? É um ao vivo mesmo, assim, que não é ao vivo ali. Para as pessoas que estão à sua volta estão vendo, mas tá passando na televisão, né? Tá todo mundo vendo, assim. E eu consegui, assim, eu me ancorei bem nas ideias, de ter ideias ali, sabe? De pegar, claro, ficar atento ao que está acontecendo e tentar criar uma piada rápida ali, uma sacadinha, que o Paulo fazia muito bem, né? E ficava desenhando freneticamente mesmo. Tem muitos desenhos que nem apareceram, mas era terminar um, fazer outro e pegar um jeito ali e tudo. Eu levei muito material e tudo, mas eu acho que deu certo, cara. Ficou legal. Depois todos eles pegaram os desenhos, eles levaram. A Laerte levou e alguns convidados que eu desenhei também levaram. Isso que é legal, né? Você fez a sua participação com um outro desenhista no centro da roda, né? Responsabilidade, cara. Então, já pensou, né, bicho? Um cara que... E uma influência de todos nós, né? Laerte, né? Uma influência, assim, gigante, né, cara? Então, isso foi... Mas foi muito bacana participar. Assim, fiquei... Claro, a gente fica um pouco assustado, mas na hora que está acontecendo ali, quando você faz o primeiro e o segundo, você pensa, eu consigo, sabe? Então, mas o mais próximo que eu tive de fazer isso e meio que simultaneamente algo que está acontecendo, quando tinha antes, assim, nem tinha YouTube, nada disso. Claro, tinha internet, mas não tinha as redes sociais, né? Tinha debate, às vezes para presidente até dos Estados Unidos e tudo, eu ia lá na Folha, assistir o debate que estava acontecendo à noite, eu acho que era o Bush, não lembro assim, eu assisti metade do debate e desenhar uma cena grande com várias coisas que estavam acontecendo naquele debate que ia sair no outro dia, e o debate estava acontecendo à noite. Então eu assistia metade do debate, desenhava o que acontecia durante esse período e
fazia o desenho ali na hora, ali também, já ia fazendo, e aí já ia para rodar, entendeu? Isso é o mais fresco que era possível fazer naquele período lá, né? Então, com a cara na TV, vendo e fazendo, e vendo o que estava acontecendo, e foi assim. Isso aconteceu algumas vezes, alguns debates aqui no nacionais também, eu fui É. direto da redação, assistia e ia desenhando. É que nem, sei lá, se assistir um jogo de futebol e ir desenhando o que está acontecendo, entendeu? Mas foi muito bom, assim, essa participação, né? Pessoal, tudo muito bacana, assim, o É. local é legal, a TV Cultura. Esse programa é um ícone, né, cara, de entrevista, assim, enfim, Não, foi uma e super sabe honra. que é interessante, né, Gia, que eu fiquei bem comovido, assim, eu acho que até quem esteve lá teve o privilégio de estar lá, né? Nós dois tivemos, né? É, eu fiquei muito comovido porque nós fomos ao espaço exatamente onde o Caruso fazia. E não Sim. mexeram em nada, né? Não, eu Tava percebi como ele isso. tinha deixado, né? Eu tive a mesma sensação que você. Eu Né? cheguei, aí tinha a mesa, né? Tinha uma câmera bem em cima, assim, É, e a mesa dele, assim, tinha um passepatura, um espaço, que era um tamanho de uma folha A3, né? é, E em volta cheio de marca de tinta, né? Que ele é. usava. E ele usava uma aquarelinha mesmo, uma Ecoline ali, né? Cheio de marca de tinta ali. E a única coisa assim que eu senti um pouco de dificuldade assim, que era um espaço por causa da câmera e da mão ser filmada, a folha tinha que ficar parada, né? Tipo assim, tinha que É. desenhar com aquela. E eu costumo virar a folha quando estou desenhando, sabe? Tô desenhando eu viro para todo quanto é lado, assim. E lá não, eu tive que desenhar naquele, né, meio Tem que reto, ficar assim. fixo a folha no espaço, pô. Exato, cara, não era, não rotacionava, não, né? Mas realmente eu até tirei uma foto, pensei, putz, olha a mesa dele, né, cara? Ele ficou É, décadas fazendo isso aqui. Foi realmente, foi comovente, assim. E ele deixou um material gigantesco, assim, pois né, é. cara? Não, você sabe que eu acho, é até uma opinião que não adianta nada falar nesse momento, mas assim, eu acreditei que esse rodízio ia continuar. Porque vamos, convenhamos, como tem colega nosso, como a gente tem amigos numerosos que podiam ter ocupado aquela cadeira também, né? Sim, sim, tem bastante gente, né? Ainda mais numa época em que o espaço para publicar está cada vez menor, né? Aquilo que eu te falei, que eu via os jornais de vários lugares, cada jornal tinha um ou dois chargistas ali, três. É, Eu via material de muita gente, né? E agora tem jornais que nem existem mais, né? Muitos dos que pois eu é. via, os jornais acabaram, né? E com eles seus espaços. É. Eu também achei que ia continuar esse rodízio, seria interessante, seria bacana, né? Porque tem muita gente mesmo que poderia passar ali e deixar seu traço, né? Eu E achei que ia permanecer pelo menos aquele ano inteiro, sabe? sim, sim, Mas sim. o que eu achei legal é que também a substituição em definitivo, na minha visão, foi perfeita. O Luciano Veronese praticamente é um discípulo do Paulo Caruso. E com as É, características dele, né? E é uma sim, rapidez, rapaz, que eu nunca sim. vi ninguém desenhar com aquela velocidade dele, viu? Olha, é impressionante, Eu penso a mesma coisa. Eu né? acho que ele é a cara da Roda Viva mesmo, É, como era, né, cara? De fazer, de ter a mesma pegada ali, a mesma velocidade, o é, traço bem parecido, né? As soluções gráficas ali muito parecidas com Paulo Caruso, né? Então é como se o programa mantivesse a sua identidade tal como ela era, né? é, E é curioso, porque isso aconteceu assim no mundo dos quadrinhos. Tem um cara que hoje desenha e outro cara que escreve, por exemplo, Asterix continua é. saindo, cara. E tem um cara, um desenhista que faz os personagens idênticos, absolutamente, eu diria que até um pouco melhor que o próprio 10, entendeu? Eu estive observando, eu olhava, é incrível, é igual, cara. Mas eu via algumas soluções que eu até gostava mais, puta, mas ele tá.
igual, mas tá mais legal ainda, parece, sabe? Então, isso tem, né? Desenhar um personagem, um traço de outro desenhista, tem uns que a gente consegue, né? Alguns É, personagens têm assim, ali as suas proporções, as suas coisas, né? Tipo, é como se tivesse um manual ali de instrução, como desenhar um Obelix, Asterix, a é. gente consegue, a gente vê, sacar a proporção. Agora, você pegar o jeito, no caso do Paulo Caruso, né? Ele não desenhava um personagem dele, ele desenhava as pessoas, né? Você pegar o jeito que a pessoa desenhava aquelas pessoas, isso é bem, eu considero bem difícil, cara. Não, Difícil. e é um mérito, né? O seguidor também tem os seus méritos, lógico. E Sim, assim, sim. o que você está falando só pode ser alguém que tem uma bagagem muito sólida e também tem muita personalidade, né? Sim, sim. Juntar todas essas características aí, da rapidez, de depurar o desenho num espaço mínimo de tempo. Cada desenho, né? Porque não é um só, né? Então Pois é. são características de caras brilhantes, né? Eu considero, Sim, sabe? sim. E eu acho É, que era esperado que se fosse escolhido alguém que desse mesmo uma continuidade ao trabalho do Caruso, né? Porque sim, pensa sim. bem, alguém que fica 30 anos num programa, ele se torna a cara do programa. A Exatamente. expectativa até do público é que venha alguém Ele, nessa mesma pegada, né? exato, ele é parte ali da identidade do programa, né, cara? É, então. Então, muito tempo as pessoas vendo daquela forma, né? Legal. Eu acho que foi uma boa escolha também. Ele faz muito bem o trabalho dele ali. Salve Gosto muito. Veronese, grande Sim, amigo sim. nosso aqui de São É, Pedro, né? Aqui perto, sim, aqui, sim. nas cercanias de Piracicaba. Sim. É isso aí. Jean, vamos passar aqui para uma outra faceta do seu trabalho, que é dos quadrinhos, que não são Sim, os sim. infantis, mas vamos dizer que é um quadrinho para toda a família, que muita Pois gente se identifica. É o é, quadrinho que a personagem só tem uma sílaba, mas que conquistou muita gente, né, nos últimos anos, que é é. simplesmente a avó. Avó, pois é, E ela cara. tem já um histórico que ela surgiu praticamente. Ela surgiu no Jornal do Brasil, estou enganado? Foi antes até, É. ela foi publicada no Jornal do Brasil. E Mas ela, depois você ela começou a fazer pro Instagram, né? Pra internet. não, na verdade, É, teve períodos assim, né? Mas eu criei ela muito antes. tá. Primeira tirinha eu fiz ela em 2000, 2001, que eu fiz, uma das minhas avós estava viva e aconteceu uma situação e eu desenhei assim e pensei, nossa, dá para fazer coisa. E fiz acho que tinha Isso dá blog na caldo, isso aí. época, Isso tinha dá blog. caldo. Era alguma coisa eu fazia eventualmente, sabe? Tá. Pra pôr no blog, fazia por fazer, assim, não sairia em nenhum lugar. É. Passou aí, fiz algumas e tudo, e ela tinha um outro visual, assim, ela é até um pouquinho mais ranzinza e mais deprê e E que tudo, fiz chegou a uma. sair um livrinho dessa fase também, não foi? Chegou, aí, então, aí antes disso, ela saiu na página de quadrinhos do Jornal do Brasil, Aham. e eu tinha uma quantidade de tiras, sei lá, eu tinha 30 tiras, Uia. e fazer tira é todo dia, né? É. Aí eu fui mandando mandei, acabou e eu dei continuidade, comecei a fazer mais É. situações. Aí foi aparecendo outros personagens e tudo. Aí foi feito um volume de tiras, né? E aí em 2010 a editora Leia, junto com o selo do Barba Negra, eles falaram: já você quer fazer uma coletânea? A gente lança. Cara, eu quero e tudo, e mandei o material e saiu em 2010. Teve lançamento e É. tudo, e foi bem legal. Foi um formatinho pocket assim, ficou bem bacana. Na fase Essa, da internet, aí depois vem a fase já da internet? aí, não, aí depois desse livrinho ia ter um volume 2, acabou não tendo, É. e eu deixei, ficou parado, e aí depois eu tive o Instagram, né? Uhum. Aí eu comecei a colocar essas antigas ali e começou a fazer sucesso. As pessoas começaram a gostar.
começaram a gostar É, de ver a tirinha da avó, né? Então eu colocava umas tiras ali, uns cartoons, que eu gosto de fazer cartoons de humor puro, assim. é. Punha alguma charge que eu fazia para o jornal e às vezes punha tirinha da avó, alguma tirinha que eu tinha feito para recreio e tal. E a avó, tanto que eles falavam que na época o livro nesse selo Leia Cult que saiu, a avó é o que mais vendia, assim, as pessoas gostavam, Olha só só. que chamava avó. É, E eu comecei a colocar e fez sucesso no Instagram. E no Instagram você tem um feedback, né? As pessoas gostam e tal. é. E você se empolga, nossa, vou fazer mais. E comecei a fazer com uma certa frequência. Mas eu dei espaços, assim, eu fiquei anos sem fazer, depois É. voltei. E aí, em 2018, que eu peguei, aí começou a ter essa coisa de financiamento coletivo, né? Começou a aparecer. E eu pensei, bom, eu tenho uma quantidade aí de tiras da avó, né? Então, em 2019, eu me propus a fazer uma por dia mesmo, né? Até formar uma quantidade X, né? É. E é interessante que eu experimentei um formato de tira. Primeiro que eu adaptei para o Instagram, que eu É. fiz ela quadrada, assim, a proporção quadrada, não é mais a tirinha, né? O nome tirinha, porque era uma tirinha mesmo, né? Que era o História em espaço do jornal. quadradinhos. Agora são quadradinhos, não é uma tirinha. Tirinha virou um sinônimo de um quadrinho curto de humor ou não, mas enfim, um quadrinho curto, né? Uma historinha curta. É, Virou sinônimo disso, mas era porque era uma tirinha, né? é, O formato. Eu adaptei, aumentei o tamanho da letra, porque as pessoas veem no celular, é. e comecei também, experimentei fazer tirinhas sequenciais, do tipo pequenas novelinhas ali dentro, que eu não sabia o que ia acontecer, na verdade. Eu jogava alguma coisa, um tema, na frente da avó, uma situação, e eu colocava um continuo ali, né? Como se eu soubesse o que ia acontecer, né? Mas aí no outro dia que eu pensava, bom, preciso continuar, o que vai acontecer a partir daqui, sabe? Então era uma coisa puxa a outra, ia acontecendo. Aí eu pegava o caderno e, bom, deixa eu esboçar, o que será que vai acontecer amanhã? E aí você vai, a história vai tomando corpo, tá? Daí quando vão surgindo flashzinhos assim, não, acho que dá para fazer tal e tal coisa. E aí eu fiz novelinhas fechadas, elas tinham começo, meio e fim, pá, fechava. Aí eu voltava com umas tirinhas únicas, de piada única, passava mais o tempo, eu fazia mais uma novelinha que acontecia alguma coisa, né? Então o livro, dentro dele tem as tirinhas independentes, várias, mas tem algumas pequenas novelinhas de cerca de 10 É. tiras, assim, que acontece uma historinha pequena ali, né? E isso de continuidade, cara, me surpreendeu porque ah, as pessoas queriam saber o que vai acontecer, que amanhã tá melhor que a novela da Globo e tudo. Tinha esse comentário, cara, e tinha uma. E aí eu fiz a campanha do Catarse em 2019 É. e foi dando prazo para conseguir, quase não estava conseguindo, era um tudo ou nada lá para o financiamento, e eu fiz uma sequência de tira do Galo, que o Galo cai no Rio, né? E então ele tava morre e não morre, eu não sabia se eu matava o Galo mesmo ou não, entendeu? Eu cheguei a anotar num canto assim, se de repente a avó morria nessa, nessa história. No caderno eu tenho anotado, a avó morre, fiz esboços, eu não sabia o que ia acontecer realmente. Mas estava aqueles. E o pessoal curtindo, e era uma época que o Instagram entregava mais as coisas, né? É. Em 2019 ali era diferente o algoritmo como do que está agora, né? Nem tinha TikTok, por exemplo, né? E as pessoas ali, e agora até amanhã, o que vai acontecer e tudo. Gente, eu falei, gente, a última tira, o, o final dessa história é só se eu conseguir fechar o Catarse ali. E aí Olha só. fechou, conseguimos, o livro vai sair. Aí no outro Veja o dia eu final no coloquei. livro. Não, não, teve seguidor que dizia, faz um. Cara, fala que o final vai estar no livro. Eu não vou fazer uma sacanagem dessa, cara. Mas eu esperei financiar e depois eu publiquei o final. E foi muito emocionante até para mim, cara, porque as últimas tiras, assim, eu fui chegando, eu consegui ali, é uma tirinha de humor,
Mas dentro dessas historinhas, assim, principalmente dessa do Galo, assim, eu fui colocando elementos em que eu já estava mexendo um pouco com a emoção das pessoas ali, né? Tinha graça, tinha piada e tudo, mas a penúltima e a última tira, a penúltima tira, as pessoas falavam, Jean, eu chorei, nossa, entrou um cisco no meu olho. E, Jean, eu tô no meu trabalho, eu tive que ir lá no banheiro para chorar. Tá, cara, a última tira, e tá até hoje lá, se o pessoal correu o feed do Instagram lá até o final de 2019. Depois eu republiquei ela, né? Mas originalmente ela saiu em 2019. A penúltima e a última tira, que deu o final, ela teve 800 comentários, cara. E eram 800 comentários mesmo, porque eu não respondi, eu não dava conta de responder, então eu já tinha parado de responder comentários. E quando você responde comentário, digamos, eu tive 10 comentários e eu respondi cada um deles, consta que tem 20 comentários lá. Mas não é, né? Então, no caso da última tira, teve mais de 800 comentários únicos mesmo, que eu não respondi esses comentários. Mas eles, assim, e gostando, diz que adoraram o final, e muitos, cara, muitos falaram assim, eu não acredito que uma tirinha fez isso comigo, fez eu chorar. Eu não acredito que, sabe, tô chorando por causa de um quadrinho. E aí eu pensei, ué, é uma linguagem, né? E a linguagem é poderosa, e ela fez isso com as pessoas. Então, acho que teve duas características que eu consegui, fiquei feliz, assim, é que eu levei pelo lado do humor, mas consegui chegar num ponto de emoção ali com essa sequência de tiras. E principalmente eu fiz muita mulher, que não era comum ali, muita mulher ler quadrinho, cara. Era mais homem que lia, né? E por causa de ser avó, e tinha coisa punha do universo do crochê, da coisa, isso atraiu muitas leitoras, né? E elas liam e elas viram assim, nossa, eu nunca li nenhum quadrinho e esse quadrinho eu leio e eu gosto, ele me fez me fez ficar emocionado e tudo, né? Teve gente, várias pessoas relatando que choraram, cara. Outras que tiveram que se esconder, foi no banheiro, tava no trabalho. E Giano faz isso comigo. Então foi muito legal, fechou com chave de ouro ali. E eu consegui um feito ali com a avó, né? Aí depois eu dei mais um tempo. Parei de novo, né? Fiquei com over assim de vó. Nossa, não aguento mais desenhar vó. Quero parar, fazer. Parei mais um tempo. Aí esse ano passado aí, 2022, foi fazendo espaçadamente, assim, né? Porque as pessoas perguntavam, cadê a avó, cadê a avó, né? Aí eu fazia, quando tiver alguma boa ideia, eu fazia. E aí eu fui convidado para a CXP, aí eu intensifiquei a produção para eu poder fazer essa edição aumentada do livro, que tem 60 páginas a mais e tudo, né? Tem mais uma novelinha lá, que é um chefe que chama Chef Jefferson, e ele quer roubar um livro de receitas da avó, e aí ele vai até a cidadezinha dela e tudo, né? E é uma característica, assim, só que eu acho interessante, que as pessoas às vezes perguntam e tudo, que eu faço com a avó é o seguinte: uma que eu procuro não fazer coisas datadas ali, né? Raramente tem, mas raramente, não, mas não com a avó, mas com personagens secundários, raramente você vai ver um celular, por exemplo. Algum personagem está com celular, mas é errado. Mas você não vai ver coisas que vão deixar a tira datada, nem acontecimentos atuais, nem coisas que estão no hype. Não, não vai ter isso na tira da avó. Ela vive uma cidadezinha indeterminada, numa época indeterminada, por causa de um ou outro ter um celular, então você sabe que, bom, estamos no século XXI, né? Mas eu procuro que a maioria das tiras, 99% das tiras, você não identifique em que época se passa e nem onde se passa. Mas tem Então, referências de vó que são muito, vamos dizer, os clichês da velhinha, né? Que é o pano de prato, que ela fazia isso. crochê, umas coisas assim, que mesmo isso eu acho que já é datado. Já tem muita avó que não é assim, né? Né? É Que eu uma acho. avó, vamos dizer que no melhor sentido, sem ser pejorativo,
é a vovozinha do clichê, a Dona Benta, sabe, de certa forma. Isso, É localizado no tempo e no espaço aquele tipo de vó, né? Mas é uma avó que todo mundo teve, né? Ou conheceu uma velhinha que tava rodeada daquelas referências todas, né? Aquele porque a universo é avó. muito familiar, né? Para nós É, todos, né? porque a avó, inclusive, ela não tem nome, né? Eu não dei um nome para ela. Então. As pessoas chamam de vó, mesmo a vizinha chama ela de vó. Todo mundo até chama ela de vó, o carteiro e tal. Então ela é um arquétipo de vó, Isso, arquétipo, né? exatamente. É um arquétipo. Então tem esse. E aí isso é uma personalidade em si que eu posso colocar uma situação na frente dela, eu sei como ela vai se comportar, porque ela tem aquelas características, né? E também outra coisa que eu procurei fazer, que é um detalhe, mas que eu gosto muito e algumas pessoas perceberam, que quando a avó fala no quadrinho, o balão dela é manuscrito, assim. Então eu escrevi, eu faço aquelas, não é fonte, eu escrevo mesmo, É aquela letra de vó. caligrafia, caligrafia como aquelas cartas antigas que, né? É. Então, quando ela fala, é aquela caligrafia e os outros falam como. Então, eu não uso fonte, eu desenho mesmo as letras, até as outras letras também. Eu não uso esse recurso, eu gosto de fazer mesmo ali na mão, né? Entre aspas. Então, eu acho que um personagem assim que deu muito certo, assim, eu gosto de fazer. E aí comecei a fazer as animações também, né? Tô pegando umas Isso, tirinhas. vamos falar das animações. O que É, que. Porque as tiras da avó, e você falou de várias fases, né? sim, Que saiu em livros e tudo. Mas vamos dizer que depois que os jornais, infelizmente, diminuíram a força, a avó praticamente ficou muito conhecida por uma geração de Instagram, né? E sim, aí você fez as tiras praticamente em temporadas, né, vamos dizer assim, né? E sim, agora, e de tempos em tempos, você faz uma temporada nova. Mas me sim. parece que É, bateu agora uma vontade de ir além, né? Eu já fiz muita é, é, tirinha, eu queria colocar a avó no universo do pessoal que já nasceu com o celular na mão, né? isso, E isso. muito do que, talvez até do que seja esperado da gente fazendo personagens, uma pergunta que você deve ter ouvido muito, e eu também ouço muito com relação ao Dito Bendito, né? Meu personagem que também é antiguinho. Por Sim, que você sim. não faz animação, né? É. Alguém deve ter perguntado e agora você encampou essa ideia, né? Eu vou Cara, fazer a animação da avó, né? a resposta para isso é tão simples, né? Por que a gente não faz animação? Porque dá um trabalho desgraçado. É, A gente fica mas adiando, né? mas eu sei fazer animação É, tradicional 2D. Eu que estou fazendo. Eu estou procurando fazer ela caprichada, que não fique muito durinho, não fique tosco, é, que tenha uma fluidez, entendeu? Que eu via nos desenhos. Então dá um trabalho. Eu levo assim para animar. A tirinha tá pronta, né? é, Então eu não preciso criar uma ideia nova. Então eu pego aquele desenho, eu redesenho ele num aplicativo de animação, mas ele é um aplicativo de frame a frame mesmo. é, Você tem uns keyframe, alguma coisa que você chega um personagem daqui para cá, você consegue chegar ali automaticamente ali, você não precisa, né? Mas se ela tá andando e tem aquele movimentinho assim, tic, 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 sabe? Eu é, faço o corpinho mais amassadinho, depois mais comprido, depois mais amassadinho. Mexe o cabelo, a cabeça, o cabelo mexe independentemente, é, piscar, pequenos detalhes assim, sabe? Aí tem que colocar o som e tudo, né? Então leva uns 3, 4 dias para animar uma tirinha daquela para ficar do jeito ok, assim, sabe? é. Ah, porque dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Mas eu quero fazer dessa maneira, de um jeito legal, do que só pegar aquela coisa que não é uma animação, é um movimento, né? Tem gente que pega em movimento um personagem daqui, joga. Às vezes dá muito certo, às vezes É. viraliza, dá muito certo o conteúdo. Mas eu acho que eu tenho uma quantidade enorme de conteúdo, de coisa pronta, de É. ideias que eu fui criando ao longo desses anos, que são ideias minhas que saíram da minha cabeça
e que eu posso animar agora e eu ter o controle sobre isso, de como vai ficar. Já teve gente que já ofereceu para animar, já fiz alguns testes, mas eu não gostei assim, então eu falei, bom, eu vou fazer, sabe? Dá trabalho, mas eu vou fazer. Eu tô gostando do resultado. Até a hora que você colocou na tela, eu tava 2 dias atrás, eu tinha começado a animar ela, eu terminei ela hoje. Ah, que legal, que Coloquei legal. no ar, Então, eu tô começando devagar ali no YouTube, porque ali é começar do zero. Sim. Não importa o tanto de seguidor que você tenha na outra rede, Instagram, tudo é outra coisa, né, cara? Você Qual não que é o consegue. seu YouTube, aliás? É, Jean, arroba Jean Galvão Cartunista, cara. Ah, Aí facinho, põe. facinho. É. Mas assim, se você procurar isso, talvez apareça algumas entrevistas e tudo. Então, Tá. você só pode procurar Jean Galvão Cartunista, põe um arroba na frente, Jean Uhum. Galvão Cartunista, ou escreve Jean Galvão Cartunista canal, aí aparece. Legal. Então tem umas 6 tirinhas só por enquanto, 6 da Uhum. avó e mais 2 que não são da avó. Eu quero animar outras coisas também. Então fazendo isso aos poucos e tudo. E tô gostando do resultado. Na hora que eu fiz a primeira e vi que funcionou, que o movimento ficou bacana e tudo, aí eu falei, ó, eu vou em frente, eu vou fazer. E vamos ver daqui a alguns meses como é que vai estar, né? Se vai ter valido a pena. Isso é só o começo. Isso é o começo, Mostra hein? pra gente aí o livro com a edição mais recheada da avó e como Tá. o interessado aqui, o nosso ilustre espectador, pode adquirir a edição mais gordinha da nova edição do livro da avó, dos quadrinhos da avó. Bom, esse aqui é a capa, né, do mais novo. Então tá escrito nele aqui, edição revista aumentada, porque agora ele tem 208 páginas. É. Tem 60 páginas a mais, né? Então, aqui até, eu vou colocar, deixa eu achar a primeira, tem até a primeira, aqui tem um texto e tem a primeiríssima tira que eu criei, que foi baseada na minha avó mesmo, Olha. eu tenho guardado e tudo. E aí vão tendo aqui as coisas, né? As tiras e tudo. Aqui, ó, novelinha. Aqui começa uma novelinha, né? Aí tem um diabo, tem um personagem. Deixa eu chegar para a câmera aqui, né? Opa, assim, aí. Tem uma sequência que o diabo entra no corpo da avó. Olha. E assim, Tadinha. os personagens que tem, né? Ela tem um falecido que é o Tonico, ele é o porta-retrato, e ela conversa com esse porta-retrato, sabe? E esse aqui, então tem ele aqui, né? E esse porta-retrato, esse Tonico, ele fala para a avó que ele está no céu, mas eu dou a entender que ele está no inferno, porque ele está sempre conversando com o diabo, entendeu? Ele mente para a avó que está no céu e tudo. E vão acontecendo as coisas, cara. Então, eu acho no link do meu Instagram tem o link lá para o YouTube e tal, e para a loja do livro da avó. Eu Boa. vendi alguns a semana passada e eu tô sem exemplares hoje, mas acho que nos próximos dias eu vou receber mais alguns exemplares. E aí vai ter. Talvez eu venda com. A última fez muito sucesso, eu vendi alguns que eu tinha. Que veio com pano de prato da avó, que eu tinha feito lá para É. CXP, sobraram alguns. E eu vou vender alguns agora no fim dessa semana, ou talvez no começo da outra, alguns exemplares que a pessoa compra e ela ganha uma eco bag da avó. Opa. E tem uma estampa legal assim dela na eco bag e tudo. E aí, Aguarde, pessoal. Em é, breve, novos exemplares aí saindo do forno, né? Ou melhor, da é, gráfica, né? da gráfica. Então eu tô vendo isso com gráfico e tudo para chegar para que eu consiga chegar num valor menor para o livro da Uhum. avó. Eu acho que esse ano eu consigo, estou estudando umas opções aí que eu quero rodar, mas que ele mantenha essa qualidade de impressão do papel e, sabe, que está com uma qualidade bem legal. Eu não quero abrir mão disso, mas eu quero que o preço fique mais acessível, entendeu? Então eu tô resolvendo isso. Boa. Acredito que até o mês que vem eu resolva isso. Aí eu vou ter exemplares maior quantidade para vender e tudo. Beleza. E falando em papel impresso, nós que
somos originários do papel impresso, vamos falar de um outro projeto seu que diz muito pro seu coração, né? Que você tem uma relação muito, digamos, íntima com a cidade de São José dos Campos. Sim, e você fez um trabalho direcionado aos estudantes, né? Das escolas de São José dos Campos. Conta aí da cartilha de HQ, praticamente mapeando a cidade, né? Conta para nós aí. Aqui a ideia, como eu comecei a minha carreira lá em São José dos Campos, comecei no jornal lá, comecei primeiro num sindicato, depois num jornal diário, e de lá aí eu fui para a Folha através de um concurso nacional, que eu ganhei em primeiro lugar lá no ano 2000, então estou lá na Folha até hoje. Mas eu publiquei muito em São José, né, que era a minha cidade, tudo. Então, morei, conheço muito, então eu fiz uma cartilha em que uma característica da cidade que tem muito forasteiro, digamos assim, muita gente que veio antes para trabalhar, porque lá em São José tem a Embraer, né? Tem um polo tecnológico muito forte, assim, então vinha muita gente de fora para trabalhar. E aí não tinha muita gente de fora. Agora que tem a nova geração de joseenses que nasceram depois disso, né? Então eu tenho um passeio, duas crianças apresentam para um carinha que vai morar na cidade e eles vão dar um rolê pela cidade. Ela é toda em quadrinho, entendeu? Então passo pelos pontos turísticos, históricos, ou que tem alguma importância histórica, cultural para a cidade, sabe? Então, eu fui aos locais, eu desenhei os locais, eu fotografei os locais, eu chequei todos eles. Eu fiz uma coisa bem completa, assim, da cidade, sabe? Os parques, e, enfim, falo da arquitetura, da história. Então, é uma cartilha mais pedagógica, em quadrinhos, entendeu? Não é ela toda em quadrinho mesmo, vai acontecendo as coisas. E também aí no finalzinho tem um material pedagógico também com algumas outras informações, assim, sabe? Outras características, outros locais, assim, com algum textinho. Aí tem uma história contada, um amigo jornalista escreveu para mim essa história, mais resumida, assim, para crianças, de como surgiu a cidade. E aí tem a bandeira, tem a localização dela no mapa, tem... enfim, cara, tem tudo. Tem o brasão, tem o hino, e aí vai, cara. Mas é bem completa. E a ideia é até que eu faça mais cidades, sabe? De ser uma série de cidades. Um passeio em, sei lá, Piracicaba. Você podia fazer, hein, cara? Tá lançada a ideia. Você E logo fazer, esse trabalho de São José vai correr as escolas de lá, né? Tomara, cara. Então eu fiquei um ano fazendo, fui fazendo nas horas vagas, fui colhendo bem calmamente as coisas, e fiz durante um ano mesmo. E eu fiz questão de fazer ali na mão também os desenhos originais. Legal. Ele foi só colorido digitalmente, mas o desenho mesmo, ele tá todos, as páginas estão todas no tamanho A3, feita com nanquim e tudo. Porque a ideia é até que se rolar aí para as escolas e tudo, se tiver uma exposição, da criança ver um original, nossa, como que foi feito, desse tamanho e tudo. E principalmente agora nos tempos de IA, né? Eu acho que a curiosidade de ver um original que foi feito com tinta vai crescer, né, cara? Eu, sei lá, quem desenha, a gente gosta de ver um original, né? Você olha, quando você vai no museu, quem vai a São Paulo, você vai no museu lá, você vai no MASP, você gosta de ver que jeito que o cara deu a pincelada, como é que é isso, né? O original de outros cartunistas mesmo, quantas vezes eu fui ver e ficava vendo onde ele errou, onde ele passou o corretivo, né? Isso só o original proporciona, né? O tamanho, enfim. Não, e isso você comprovou, e nós que participamos lá do Roda Viva, a gente comprovou esse encantamento quando a gente terminava o programa e ia entregar os desenhos para os jornalistas, né? Sim, eles adoravam, né? Nossa, olha aqui. Não é? Né? Eles ficam muito felizes, né? Primeiro porque a gente os desenhou, né? Que a gente desenhava eles fazendo as perguntas pro entrevistado, né? Geralmente era assim.
E aquele encantamento de você ver um trabalho original, né? Você tá nascendo na sua frente uma arte, né? Isso é encantador, né? Não, isso assim, eu até costumo comentar que eu às vezes me pego vendo tutorial no YouTube de desenho, cara, de coisas que eu já sei fazer, mas quando eu tô olhando assim, porque para mim o desenho, para quem gosta de desenhar e gosta dessa área, eu acho que acredito que para quem gosta de qualquer outra coisa de outra área, a gente gosta de ver o outro, como que o outro está fazendo, né? Então eu tô ali, tô vendo, eu pego um mangaká, esses caras que fazem mangá, tô vendo como é que ele tá usando a pena ali, olha só, então ele faz assim, eu tava fazendo de outro jeito, sabe, detalhezinhos, né, mas que coisa que só a gente vai gostar, né, ninguém, mas assim, eu me pego vendo, entendeu, eu tenho curiosidade sobre isso, assim, então é como, para mim, desenho, ver as pessoas desenhando, é como ver uma fogueira, cara. Você sai à noite, sei lá, vai pro mato e acende uma fogueira. Isso é lá de trás, né, cara? A gente fica ali olhando ali. Você está olhando a fogueira do nada, ou que nem olhar um aquário, não sei o quê. E eu ver alguém desenhando, para mim, tem esse caráter meio hipnótico, sabe? Eu gosto de ver como as pessoas estão desenhando e tudo. Maravilha, como nós gostamos, né? E Então. a gente vai concluir aqui, Jean, com o fecho que a gente faz para todos os nossos convidados aqui, que a gente mostra ao mundo real como encontrar os nossos convidados no mundo virtual. Então, o seu Instagram aqui que está aparecendo na tela é @JeanGalvão, sem tio. Jean Galvão, tudo junto. Lá você pode encontrar os links lá para comprar o livro da avó, canal do YouTube, tudo isso, né? Isso, tá tudo lá. De rede social só tem Instagram mesmo há muito tempo, né? Não tem Facebook, as outras. Agora que eu, por causa de animar a avó, aí eu tenho TikTok, YouTube e tudo, mas são coisas começando. Mas o Instagram mesmo é o que eu mais frequento, eu respondo, então ali tá. O canal é esse mesmo, oficial, para mim. Maravilha. Jean, quero te agradecer mais uma vez, né? Pela disponibilidade. Volta e meia pelos papos que a gente tem sucintos no WhatsApp, mas é compreensível porque você já falou que nas horas vagas você trabalha. Imagina o momento de responder zap tem que ser muito sucinto realmente, né? Então é aquela coisa de fazer 1000 coisas num dia só, mas tudo em menos de 1 minuto cada. Assim. Então, cara, a gente entende, né? A gente entende. Então, eu agradeço demais pela amizade desde os tempos do fanzine, né? E quando a gente... cara, então, muito bom. somos, como eu falei, somos vintage. Eu vintage. Te agradecer, que eu acho que você, além de ser um artista, né? Como um dos nossos, assim, você desenha, você cria, tira, caricatura e tudo. E eu acho que você tem uma coisa a mais que geralmente o cartunista tem, que eu acho que você se comunica muito bem, você tem esse talento assim de conduzir um podcast, de fazer as perguntas certas. Você sabe, das vezes que eu assisto você entrevistando alguém, você sabe quem você está entrevistando, sobre aquela pessoa, sobre o que ela fez, sobre o que ela faz. Então, por isso, você traz um conteúdo legal, cara. Você não caiu de paraquedas, você sabe com quem você está falando, o que você está perguntando. São perguntas legais, pertinentes e inteligentes, entendeu? Então, é um prazer aqui participar do seu podcast. Desejo muito sucesso. E quando precisar, pode chamar, tá bom? Que bom, obrigado, viu? Obrigado. O meu ego agradece, mas eu só penso o seguinte, para concluir, que é o seguinte, né, Jean? Muitas vezes, em um determinado momento da vida, acho que a gente reclama que as coisas poderiam ser melhores, né? Então, no meu caso, eu penso assim, em vez de reclamar, eu vou tentar fazer do meu jeito. Então, acho que vai gastar ao mesmo tempo. E a gente aprende muito, né? Porque a gente tem que aprender a se comunicar, aprender a desenhar, aprender tudo para a gente fazer o melhor possível, né? Exatamente. Então, ter amigos como você aí também dando essa moral é muito legal, assim. Então, valeu, muito obrigado, viu? É uma coisa que você
você tem muito talento para isso, cara. De verdade, eu admiro isso em você. Obrigado. Então, muito obrigado aí pela participação e estou à disposição. Como diz o outro, tamo junto. Obrigado. Tamo junto, pois é. É isso aí, Falou, pessoal. Mais um episódio do Ilustre Podcast com mais uma personalidade ilustre aqui do mundo das artes gráficas, do humor gráfico brasileiro, o Jean Galvão. E semana que vem, a gente sempre dá aquele recadinho, aquele lembrete de sempre, né? Temos toda semana, toda quinta-feira, às 8 da noite, mais um episódio do Ilustre Podcast inédito, sempre inéditos aqui. E esse aqui é o nosso episódio inaugural de 2025. Mais uma vez a gente deseja para você, ilustre espectador, um excelente 2025, de muita realização, de muita saúde, de muita alegria para todos nós. O mais que a gente puder, a gente desejando, a gente consegue. É isso aí, um grande abraço. Até quinta que vem aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. Tchau, tchau.